o Trickster, né? Em que, como eu tinha apresentado na nossa reunião, na nossa primeira reunião, o Jed Abumrad, ele vai fazer um exercício epistemológico de deslocamento, de pensar, já que eu estou na Nigéria, falando de um músico nigeriano que abraçou a cultura iorubá, eu vou tentar entender ele a partir da cultura iorubá. Então, eu vou tentar entender Fela Kuti a partir dos mitos de Exu. Então, ele vai tentar entender Exu para entender Fela Kuti. Então, eu achei esse exercício muito interessante, né, dele fazer para a leitura. Mas, para a gente chegar nele, é legal entender primeiro um pouquinho mais do próprio Fela Kuti, porque o programa faz um percurso muito interessante, que quando a gente pensa primeiro, né, nessa África idealizada, né, do próprio afro-americano, eles fazem essa desconstrução de um jeito muito interessante, que é o afro-americano tem essa ideia de que a África ela é a raiz de tudo e que lá é tudo íntegro, né, lá é tudo... eles vão retornar para a África e lá eles vão encontrar suas verdadeiras raízes. Só que a África foi muito violentamente colonizada pelos missionários, né? E o Fela Kuti, a família dele é de missionários anglicanos, britânicos, né? Então, olha essa imagem aqui que eu separei para vocês visualizarem de uma citação do Fela. Vocês conseguem ver essa imagem? Não, não conseguem. Deixa eu ver, apresentar outra coisa. Eu quero ver... vai, tela inteira. Então, quando o Fela conhece sua primeira esposa, né? Quando ele conhece a Sandra, ela vai para os Estados Unidos e ele conhece uma membro dos Panteras Negras. E ele recebe dela um livro sobre a história africana. E para ele é tudo muito novidade, porque os missionários falavam que eles não tinham cultura, que aquilo era tudo coisa de escravo. Então, ele foi aculturado pela religião. Então, quando ele fazia música, a raiz do Afrobeat era uma música que imitava um pouco o que ele ouvia nos Estados Unidos, porque ele não tentava colocar nada de panafricanismo, porque ele achava que aquilo não significava muita coisa, né? Porque aquela cultura não era valorizada. E ele vai valorizar quando ele vai para os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, eles achavam aquilo supervalorização do que a África produzia. Então, vejam como ele é uma figura híbrida, né? Uma figura que ele vai ser ao mesmo tempo, e aí a gente já começa a entrar um pouco no que o Muniz Sodré vai trabalhar com a figura de Exu, né? Ele é ao mesmo tempo pai e ao mesmo tempo filho. Vocês lembram? Vocês conseguiram ler um pouco do Muniz Sodré? Quem leu o texto, por favor? Eu só consegui ler o início. Acho que eu li umas 12 páginas por aí. O episódio eu ouvi todo, mas o texto eu não li todo. Viu esse trecho do Muniz falando de Exu, Dani? Que ele fala que Exu é ao mesmo tempo pai e ao mesmo tempo filho, ao mesmo tempo ancestral e ao mesmo tempo mais novo. Parece contraditório, Não, né? acho que não. Acho que não. Parece contraditório, mas ele é um pouco dessa lógica, né? Que é como é que alguém que é o precursor do Afrobeat, ao mesmo tempo é influenciado pelas ideias dos Panteras Negras, que foram influenciados por ele. Então vejam como as coisas são muito circulares na cultura, né? Então é muito poderoso essa ideia e que ajuda a gente a deslocar uma lógica ocidental de como as coisas ou são uma coisa ou são outra. Então eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês e aí depois eu vou passar para vocês falarem um pouquinho da experiência de vocês com o episódio e com o texto. Imagens, tá? Então aqui é o Fela com a esposa. Aqui é o Fela com suas várias esposas, né? Porque depois que ele se separa da Sandra, é, ele vai ter
13 esposas, que são as suas próprias musicistas. É, e isso também é uma afronta governamental, porque claro que isso não era permitido na Nigéria, no governo ditatorial. Ele fala, mas no meu país é permitido. E ele como que funda o seu próprio país, que é a República de Calacuta, que é um território dele, né, como se fosse a casa dele, ele fala que é o seu país, onde ele faz seus shows. E aqui a poligamia é permitida, então eu me caso com quem eu quiser. E aí ele faz um casamento gigantesco com várias mulheres ao mesmo tempo, como uma afronta política, né? E as mulheres lá, elas ficavam com os seios de fora, então isso era muito chocante para um governo muito conservador. Então vejam como tem também um negócio do erotismo, que para o Trickster é muito importante, né? Então ali ele estava tensionando limites o tempo inteiro, cutucando, né, o que as estruturas achavam que era normal. Ao mesmo tempo, claro, tem um episódio que vai tratar como muitas vezes ele acabava sendo machista, assim, né? Essas mulheres não ganhavam mesmo a mesma grana, né, que os homens. Aqui é um trecho uma foto, né, de um trecho do episódio que ele vai falar aqui de quando ele apanhou muito da polícia e ele voltou todo machucado e foi fazer um show. E um show que levantou 10 mil pessoas. E aí ele tá com essa bandana na cabeça e o apresentador fala que ele parecia um papa, né? Parecia que ele tava com um chapéu de papa. Aqui é a capa do disco, que é a denúncia de quando a sua casa é invadida pelo governo, né? A República de Calacuta é atacada. Aqui é quando no podcast eles falam da estátua de Exu, que é uma estátua que tem dois rostos. Veja, aqui está o rosto no lado direito e tem um rosto no lado esquerdo, bem no cabelo, é um outro rostinho bem pequeno, indicando a dualidade de Exu, né, que é ou uma coisa, não é ou uma coisa ou outra, ele é homem e mulher, ele é ele é ele é binário não, né? Ele é não binário. Ele é homem e mulher, certo e errado, ele olha para uma coisa, olha para outra. Aqui é o disco Expensive Shit, que é quando ele come a maconha que o governo usou para prendê-lo, né? E aí depois levam o excremento dele para analisar no laboratório e no fato na capa do disco, ó. My shit was sent for lab test. E esse aqui é o dono da gravadora, fez um acordo comercial muito desvantajoso contra o Fela Kuti, que fez com que ele tomasse o prédio da gravadora, rasgasse o seu contrato e dos outros músicos, e depois mandasse de merda despejar na casa do cara. E aí ele gravasse um disco chamado You Give Me Shit, I Give You Shit. Então a gente vê que merda é um negócio na vida dele. Essa imagem é do filme Anicolopo, que significa eu tenho a bolsa, não, eu tenho a morte na minha bolsa, que o Fela vai assumir este nome, né, para ele. Então ele vai ser Fela Anicolopo Kuti, porque ele vai fazer referência a esse Itan, em que um homem consegue roubar a bolsa da morte desse pássaro, que é o pássaro de Olodumaré, que controla quem vive e quem morre. E a partir daí ele começa a usar essa bolsa para reviver pessoas e cobrar dinheiro. Então ele é um trickster que engana pessoas e consegue fazer isso. Essa é a última imagem. Então aqui temos agora uma imagética legal para a gente começar a discutir. Vamos ver o que o Matheus escreveu. Matheus escreveu, da hora. Carlos falou, lembra muito Shiva. E as estátuas das artes Maconde dos moçambicanos também seguem essa lógica da estátua de Exu mostrada. Qual o nome do filme? O filme é...
Facu... Aniquilação. Aqui. Tá na Netflix, tem uma série também com 2 temporadas. Muito bem, vamos lá para a rodada com Pedro. Me fala do episódio e tenta relacionar um pouco com o texto. Eu escutei o episódio, né? Tive um pouco de dificuldade porque a narração é um pouco mais rápida. Aí, como é em inglês, eu tive que apelar um pouco pra descrição, né? A parte escrita do Spotify. Aí fui lendo enquanto eu ouvia. Tem um vocabulário mais extenso, assim, então eu tive dificuldade nessa parte, mas curti bastante. Tem aquelas sessões das pessoas falando, não sei se eram artistas que trabalharam com ele ou se pessoas que viram os acontecimentos também. E li uma parte do texto também, eu acho que é até a página 20 por aí, acho que eram 26, quase fui pro final e consegui entender um pouco essa relação do Exu com o Fela Kuti, dessa questão da subversão, né? Como ele responde às opressões que ele sofre da ditadura e também do dono da gravadora com algo muito forte. Ele não dá uma resposta leve. Ele faz a música, mas também ele compra balde de merda dos outros presidiários que estão com ele. Ele vai para a gravadora e joga o balde também. Então, essa coisa dessa potência, né? Também da malandragem, dessa coisa de ter uma resposta além do óbvio. E como você falou também no texto, ele fala muito sobre a não linearidade do tempo, né? Que o passado, presente, futuro se coexistem. E o que você falou também do como ele produz a música, ele bebe de algo que é do ancestral dele, mesmo ele sendo da África mesmo. Então ele sempre está nessa mistura. O último episódio também do podcast, ele vai falar sobre como que hoje em dia o Fela Kuti ainda inspira manifestações entre os jovens na Nigéria, né? Como que a música dele ainda hoje faz com que... Bom, primeiro, como que o mesmo cara que estava lá oprimindo o Fela no governo ditatorial fez um rebranding na ditadura e agora está no governo ainda. Tipo, o cara, ele não é mais um militar, mas ele está no governo civil e está com as mesmas práticas de repressão. E como que a juventude agora, ela não tem mais um artista só, mas tem um conjunto de pessoas, né, que guiados por um ideal que estava lá atrás já com o Fela, estão conseguindo resistir, né? Então, o tempo também está nisso, né? O tempo também está nessa ideia de um retorno, mas aí, cara, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Quando eu li o texto do Muniz, que a interpretação que ele faz daquele adágio tradicional, né, de que Exu jogou a pedra... Como é que é? Exu jogou a pedra ontem... Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só atirou hoje. Por favor. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só atirou hoje. Isso. O Muniz, ele faz uma interpretação desse adágio, né, falando sobre como que a gente consegue, com essa filosofia de pensamento, não trabalhar na lógica da imutabilidade, porque o Ocidente, ele trabalha na ideia da imutabilidade. É um eterno retorno, mas é um retorno imutável, do tipo, as coisas vão se repetir e vão se repetir de um jeito que eu não consigo impedir. Então, o rei vai ser o rei de novo, o político vai ser o político de novo, e acabou.
o pobre é pobre de novo, né? Mas o que eu faço hoje muda o amanhã, e se muda amanhã, o hoje vai mudar de novo, né? Então, para o trickster, o que eu faço hoje vai mudando ontem, eu consigo com isso ir mudando o futuro, porque o meu hoje vai mudando junto. Então, eu mudo o meu hoje, não para mim, mas para o próximo que vai vir. Então, a lógica dele é: sem o trickster, eu não tenho variação, eu não tenho mobilidade, eu não tenho transformação. Eu preciso de transformação e eu preciso acreditar que há transformação possível, mesmo eu não conseguindo ver ela agora. Eu vou ver ela depois. Fala um pouquinho do Sankofa Adinkra aí, o Carlos, se você conseguir. Carlos? Caraca, eu tava desligado o microfone. Então, eu li o começo do texto e um pouquinho da metade. Não deu para ler tudo não, mas o episódio eu vi todo, sim. A parte do Sankofa Adinkra, né? Existem inúmeros símbolos de Sankofa Adinkra. Os dois principais é aquele coração, não sei se quando você for pesquisar aí, é um coração que embaixo ele não é fechado, ele tem tipo dois espirais, né? Um para um lado, outro para o outro, que dá essa ideia da inevitabilidade, né? Da repetição, que tudo vai se repetindo em um ciclo, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Esses lados representam, né, o passado e o futuro. E o outro símbolo é a ave chamada de próprio nome, né, Sankofa, que ela se posiciona para frente, né, ela está com a patinha andando para frente para dar essa ideia de progresso, mas ao mesmo tempo ela está olhando para trás, segurando um ovo. Olha lá, ela está olhando para o ovo, pegando esse ovo. E esse ovo ele representa o próprio futuro, né? Só que aí fazendo o que a gente sempre vinha falando, né, eu falei errado, representar o passado. Mas o ovo ele representa o futuro. Apesar dela estar olhando para trás, ela tá pegando o ovo, né, que é o passarinho, né, que ainda não nasceu, também pode estar representando essa ideia de futuro. Então, o que que acontece? Essa ave Sankofa Drinkra, ela pega aquela ideia, né, de você estudar o passado, né, de você olhar para o passado para você transformar o presente e poder modificar o futuro. Então, essa é a ideia desse ciclo. E o coração é o Acho que que foi isso que mesmo? eu peguei. O coração também é a mesma coisa. É como se, em vez de ele estar fechado, deixa eu ver. Lá embaixo, ele tem essa pontinha ali, né? Em espiral, que representa essa ideia de que uma hora vai se repetir esse ciclo, né? O contorno. Quando você desenha esse coração, né? Ah, tá, Você repara porque quando aí você eu está desenhando o outro coração. coração depois. Ele não fecha. Ao invés dele fechar, ele abre de novo e faz esse ciclo. E aí você volta e aí tá lá de novo. Aí volta e tá lá de novo. Então, essa é a ideia de ciclo. E o que você achou do podcast, Carlos? Pô, o podcast eu gostei pra caramba. Primeiro que eu já fui anotando logo as referências, como citei no começo, né? Da banda Black Rio, que pegou bastante essas referências do Afro Music. Aí eu já me identifiquei na hora, assim, quando teve a vinheta, né, de abertura, eu já lembrei na hora. Claro que alguns cortes também, quando tava falando. Mas isso também faz parte do episódio, né? Algumas partes do clímax, assim, né, do episódio. Pegou muito a trilha sonora do filme 007, né? Aquela batidinha, assim, bem pra dar suspense. Principalmente quando o próprio Fela tava com aquele tom mais enérgico, né? Dando aquela risada mais enérgica, aquelas onomatopeias, aqueles efeitos sonoros que ele mesmo faz e tal. E aí mudou um pouco a trilha sonora, mas de certa forma ela girou bastante em torno da própria Afro Music. Quanto ao Exu, eu logo lembrei também do filme Besouro, não sei se você já ouviu falar do Besouro, de 2009. O Exu é representado pelo Sérgio Laurentino, inclusive uma excelente atuação dele, né? E ele pede para o Besouro, né, que é o capoeirista, ele fala: eu não quero nada de você, eu só quero a reverência. Então o Exu é isso, ele é aquela figura que é introspectiva, mas ao mesmo tempo é aquela figura que grita. Assim, pode ser contraditório, mas é aquele cara que grita sem fazer nenhum barulho. Você já vê, você já consegue já associar toda essa força que ele tem, todo esse poder que ele tem. No texto fala que ele é uma entidade, uma divindade travessa, mas ao mesmo tempo uma divindade mortalmente séria. Então você vê que no filme também do Besouro, ele está caracterizado como um cara bem sério,
E aquela voz dupla, né? Porque eu lembro que a gente tinha falado isso numa outra reunião, né? Falando do Exu. Na última reunião, aliás. Que não tem como a gente estabelecer qual que seria a voz do Exu. De tão travesso que ele é e de tão subversivo, digamos assim, né, que ele é. Então acaba que no filme ele fica com essa voz duplicada, né, essa voz meio de mosaico, aquela voz toda grossona, assim. Ele falando pro Besouro. E ele foi fundamental nessa transformação do Besouro, depois que o Besouro perdeu o mestre dele, né, o mestre Alípio, foi duramente assassinado pelos fazendeiros, né, e aí o Besouro ficou transtornado. Então acaba que o Exu, ele foi essa ponte, né, fundamental nessa transformação dele. Aí eu falei do Shiva, né? Agora indo lá para pro hinduísmo, que o Shiva, ele é o deus da destruição, mas não é destruição de destruir, de acabar com o mundo. Ele é a destruição para poder transformar, né? Então, é associado àquela quebra de demandas, né? A quebra de destruição da ignorância, da implicância, da covardia, da falta de coragem, para poder se transformar em uma nova pessoa. Então, basicamente, foi essa a referência que eu peguei. Espero que, não sei se eu consegui deixar assim bem explicado, mas é isso. Ainda tem bastante coisa ainda que eu anotei aqui, dá para trazer ao longo, né, da reunião, mas tanto como tanto o texto, né, do Muniz Sodré, quanto a audição do Fela Kuti, e também estava vendo pelo WavePod, né, todas as transcrições e tal, consegui pegar todas essas referências mesmo. Legal, vamos ver os outros aqui por enquanto. Daniela, você falou já? Não, né? Não, ainda não falei. Eu gostei do episódio, eu fiquei curiosa para ouvir os outros, porque assim, como esse foi o quinto, se eu não me engano, eu pensei que de repente ia ficar muito difícil de entender, tipo, pegando o negócio meio que no meio, né? Eu não sei se nos episódios anteriores eles citaram Exu ou se começou nesse episódio, Primeira, mas eu achei. Não entendi. a primeira menção foi aí. Aí, lendo o texto e também pensando no que o Pedro tinha falado, daquilo da potência do Fela Kuti, tem um pedaço da. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tem um pedaço que eu tinha grifado que fala que o pensamento Nagô não toma o eu como figura de fundamento da subjetividade, e sim como uma unidade diferencial e pré-individual, Exu, investida de uma potência, Axé, cuja intensidade se desdobra no desenvolvimento ontogenético do indivíduo. E aí, a dificuldade que eu estava tendo para entender por que eles estavam associando Exu ao Fela Kuti, eu comecei, tipo, começou a encaixar melhor na minha cabeça, sabe? Ainda mais que nesse texto defende. É porque eu nunca tinha lido algum texto que falasse sobre Exu, ou, enfim, qualquer outra entidade, divindade. E aqui eles tratam basicamente como Exu sendo como tudo, né? Tipo, tudo e todas as coisas, né? Cada ser humano tem o seu Exu individual, cada cidade, cada casa. E enfim, eu não consegui terminar de ler, mas fiquei com vontade de terminar, porque, assim, é muito interessante. E o podcast também. E a trilha sonora eu achei ótima. Tipo, prende muito, assim. Até as onomatopeias mesmo, como o Carlos falou, muito bom. O que você pegou do podcast? Que vai ser um trecho do podcast que chamou a atenção. Duas partes me chamaram a atenção. A primeira, quando ele fala do disco dele que ele colocou, you give me shit, I give you shit, foi alguma coisa assim, não foi? Que é por conta deles terem jogado. Eu tive que apelar também para aquela legenda do Spotify, porque eu tava meio difícil de entender. E aí, pelo que eu entendi, eles jogaram sacos, eles pegaram excrementos, acho que eles Áudio chegaram a de comprar, né? é, E jogaram tipo, no estúdio, né? E aí eu achei essa parte muito legal e o jeito irreverente dele de transformar isso em música também. E a outra coisa que eu também achei interessante foi que eles colocaram, no finalzinho, eles colocaram o Barack Obama para falar, e eu acho que foi a voz dele mesmo, tipo, eles não parafrasearam, porque eu acho que quando, na verdade, não só porque é o Barack Obama, mas eu acho que
o que mais me chamou a atenção nesse episódio é que eles evitam muito parafrasear as coisas. Eles, tipo, colocam as vozes, eles colocam os trechos gravados do Fela, tipo, eles não estão tentando personificar como a gente tinha lido naquele texto que eu fiz do Lunar Estuda. Então, assim, fica muito melhor de você entender e de entrar em contato mesmo com diversas vozes, né, diversas pessoas. É o Barack Obama mesmo. Eles começam o primeiro episódio para mostrar a importância do Fela Kuti, né? Eles botam as personalidades do mundo que já falaram de Fela Kuti. E aí já começa com várias pessoas, entre elas o Obama, mencionando o Fela Kuti. Então aí você fala assim, eita, pô, nunca tinha ouvido falar. Legal, vamos lá, Sabrina. Dá pra me ouvir? Dá. Então, hoje eu tô mais como ouvinte mesmo, porque eu não achei o episódio, eu acho que eu fiz uma pesquisa muito mal feita, porque vocês estão falando que viram no Spotify, mas eu pesquisei no Spotify e não achei, então vou ver se eu acho depois, senão eu vou pedir o link. Mas sim, Sério, eu pesquisei e eu não achei, é por isso que eu tô falando. Eu tô toda estourada aqui. Eu acho que eu fiz uma pesquisa muito mal feita, porque eu pesquisei, eu joguei lá o nome. Então, O link do no Spotify. Não, mas ele tá dando pra outra página, não tá dando pro Spotify. Tá dando pro site. Ele tava dando pro Wavepod. Daí eu comecei a ler o texto, mas eu achei melhor ouvir o podcast antes, que eu acho que fica melhor para fazer uma relação. Mas o que eu estou ouvindo aqui do debate, eu acho que vai ser o podcast que eu mais vou gostar até o momento dessa nossa jornada, porque eu estou achando bem interessante o debate. Mas assim, eu estou mais como ouvinte mesmo, porque eu não ouvi. E o texto? Você chegou a ler o texto? Então, eu li só um pouquinho dele, eu li acho que 3 páginas, porque eu pensei que seria... Pois não li nada, porque eu achei que seria melhor... Eu tava lendo, e eu fiquei, nossa, mas como que isso vai se relacionar com... Que a gente teve muito até agora esse debate sobre podcast narrativo, né? Eu fiquei pensando, nossa, como que isso vai se relacionar com o podcast? Daí eu achei melhor ler ele depois que ouvir. Tá bom. Giovanni. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Oi. Tá? Ok. Então, eu não consigo ler o texto também, mas eu ouvi o episódio. No início, eu comecei a ouvir o episódio e falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Não tô entendendo porra nenhuma. E aí, depois eu fui começar a acompanhar com a legenda bonitinha e tal. E uma das coisas, assim, que me marcou, né, porque eu tô nessa jornada aí de escrever o roteiro, foi que eu achei o gancho interessante. Tipo, a primeira parte me chamou muita atenção. Aí eu falei, nossa... eu gostei muito, tipo, do início, assim, quando ele começa já no início, tipo, uma coisa meio falando com o ouvinte, né? Enfim, eu achei um episódio bem artístico, assim, né? Como todo mundo falou aí já anteriormente. Das trilhas sonoras, dos efeitos sonoros, assim, achei ele bem, bem artístico e nessa questão da estrutura, né? De fazer, e ao mesmo tempo, não sei se por causa do inglês, não sei. Eu, em algumas partes, fiquei confusa por causa, tipo, não saber direito quem tava falando, ou então desse negócio de não ser uma coisa muito linear, né? Enfim, mas eu gostei muito do episódio, um tema, assim, muito diferente pra mim, assim, que eu nunca tinha escutado exatamente, assim, por exemplo, até o do texto mesmo, como a Dani, eu nunca tinha lido o texto sobre Exu, nem nada do tipo, assim, tão mais... associado a alguma coisa, entende? Tipo, não só tão superficial como se fala. Não sei se dá para entender, mas enfim. Não sei, o que mais? Sobre o programa, assim, eles comentaram sobre efeitos, sons, trilha. Isso chamou a atenção de você, alguma coisa? Deixa eu pensar agora. O que me chamou muita atenção foi a risada, né? Porque já no início já meteu aquela risada, tipo... Cara, quando eu escutei isso primeiro, eu falei, gente, o que é isso? Tipo, ok, era trapaceiro, né? Mas fiquei, gente, uma risada, tipo... E eu não tive essa, né? Diferente do Carlos, que ele tem esse contexto gigante, ele já sabia qual era a música, o batuque, ele vai atrás disso, eu não sou tão essa pessoa. Então, ok, gostei da trilha, mas eu identificar o que era aquilo... já foi um pouco mais difícil para mim, sabe?
Matheus, eu sei que você não sabe do podcast, mas de Exu, você conhecia alguma coisa de Exu já? Já leu alguma coisa sobre Exu? Ah, ele é parceiro meu, né? Não, conheço, pô. É, ah, acho que sim, ele vai trabalhar. Assim, eu acho que essa apropriação epistêmica de Exu por parte de acadêmicos, eu sou um pouco resistente a muitas delas. Eu vejo um certo ventriloquismo acadêmico aí, tá ligado? Tipo assim, ah, vou meter aqui que isso aqui é exusístico, entendeu? Quando, na verdade, é um negócio que não é assim, tá ligado? Tipo, ah, jogou a pedra hoje, matou o pássaro ontem. Eu já vi essa frase aí 1.750.000 vezes. Isso daí, pra mim, não é uma ontologia, é, tá ligado? De matriz africana, sacou? Então, eu acho que sim, hoje ele tá sendo muito usado nesse contexto, tá ligado? Mas, por exemplo, o Muniz Sodré não li, mas só pelo que você falou, acho que ele, e pelo que, quem ele é, né, que o cara é muito foda e tal, ele é muito bom, então acredito que ele deva ser uma grande referência nesse uso, né, nessa virada epistêmica e ontológica para a gente pensar a partir e com Exu, né? E acho que o exemplo que você deu, pelo menos aí puxando para o que eu penso quando eu vejo isso, eu penso naquela questão da roda mesmo, sabe? Que você falou da circularidade. Então, para mim, é sempre esse tipo de movimento que é algo circular, que é algo que não é aquela temporalidade linear, não é aquela espacialidade do plano do 2D, do 3D, né? Então, você sabe, né, trabalho, estou começando a pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Sobre como o passado, presente e futuro estão no mesmo plano, sobre como o espaço que eu estou pisando, ele também é carregado de outras especialidades, e acho que sim, o caminho é por aí, mas eu tenho meus certos receios, minhas certas ressalvas de usar isso academicamente, até por uma questão de, sei lá, respeito religioso também, não sei, fico meio assim, sabe, tipo de, putz, pá, eu tenho que estudar muito para falar disso, sabe, e achei legal o que você falou dessa questão da circularidade da cultura, por exemplo, nessa ideia do panafricanismo, né? Porque, de fato, a gente fala em panafricanismo, a gente pensa visualmente no Fela Kuti, a gente pensa no Mulato Astaque, a gente pensa nas revoluções ali dos anos 70, né? Na África, hoje tem o presidente lá de Burkina Faso também, mas esse é um conceito que ele é norte-americano. Ele veio, né, no final do século XIX, então ele é também visto por muitas pessoas como um conceito colonialista, né? O Marcus Garvey, que vai trazer essa ideia do rastafarianismo também, junto com o panafricanismo, né? O cara não vem da África, tá ligado? Tipo, e aí depois a galera, tipo, é apresentada esse conceito e fico imaginando na minha ficção que eles devem falar e falar assim, não, pô, eu não sou um conceito, eu só sou eu, né? Quando eu fui num congresso de etnografia, teve uma manifestação indígena lá, que os caras estavam com uma faixa, branco, eu vou etnografar você. Falei, porra, é isso, tá ligado? Então, acho que essa circularidade aí, que você apontou, como, por exemplo, né, o Fela Kuti, o movimento pan-africano e tudo mais, eu acho que sim, você pode fazer essa leitura exusística da coisa, eu vou por aí, mas não sei se é só isso, acho que deve ter muito mais coisa que a gente possa ir quando faz essas interpretações exusísticas da cultura, seja ela popular ou tradicional. Massa, cara, muito legal. Então, uma coisa interessante, né? Bom, então, essa ideia, né, de trabalhar uma leitura crítica a partir de mitos, né? Ela nos leva por exemplo, nos esforçar para conhecer o mito de início. Então, uma delas que eu achei muito especial é, por exemplo, qual é o mito que faz a gente tentar entender o que é esse nome que o Fela vai se apropriar, que é o Anaculapo. Né? Deixa eu ver se eu falei certo. Aniculapo. Né? Aniculapo é aquele que tem a morte em seu bolso. Né? Então, o Fela, a partir dos anos 76, mais ou menos, ele vai mudar o seu nome de batismo. O nome já era uma questão muito importante para ele. Ele vai dizer, desde sempre,
né, que ele enfrentava o seu próprio nome. Ele diz que quando criança ele era deixa eu ver o nome aqui, Abiku. Como é que era o nome disso? Abiku, certo. Aqui é um trecho da biografia dele, que eu botei aqui no Google Tradutor para ler para vocês. Um trecho da biografia dele em que ele dizia que ele era uma criança Abiku. Abiku é um conceito iorubá que diz o seguinte: a obsessão de Fela pela cultura e ethos africano era tão profunda que ele recebeu o pseudônimo de Abamieda. Esse nome é derivado dos mitos iorubá, blá, blá, blá. Tá. O Abiku é venerado através de vários médiuns ritualísticos para apaziguar seu espírito inquieto e viajar no mundo terrestre dos vivos. Fela Ai, merda, esqueci. Separei o trecho errado. Vou falar de cabeça. Bom, o que é um Abiku? Abiku é uma criança que vem ao mundo para morrer cedo. E ele veio ao mundo para morrer cedo porque ele é inquieto. Então ele dizia que ele era um Abiku. Ele veio para morrer cedo e para perturbar a mãe. Ele perturba a mãe porque ele morre cedo. Então ele vem e reencarna e morre de novo. E vem e reencarna e morre de novo. E ele diz que quando ele nasceu, ele já foi para o mundo dos mortos e ali ele quase morreu, já de início, porque ele estava enfrentando o seu primeiro nome, porque queriam colocar nele o nome de Hildegard. E aí, quando não colocaram o nome de Hildegard e colocaram o nome de Fela, então ali ele já quase morreu numa batalha inicial colonialista pelo nome dele. Mas ele tinha o nome de Fela Ransom Kuti. Né? E aí, em 76, ele decide mudar o nome, porque ele percebe que esse nome europeu não correspondia a tudo que ele vivia. Então, ele abandona o Ransom, que era do pai dele, missionário, e aí ele assume Fela Anikulapo Kuti. Anikulapo é este personagem, né, que é como passa a ser chamado o personagem desse Itan, desse folk tale, que é o Saru, que o Saru ele vai para o reino de Oió, e no reino de Oió ele se apaixona por uma princesa. Só que ele não pode se casar com a princesa, então os guardas do rei dão um pau nele e quase matam. E aí, quando chega o pássaro Ankala, que é o pássaro de Olodumaré, que cuida da vida e da morte, o pássaro tem uma bolsa que guia, que permite, né, a vida e a morte. E a princesa espanta o pássaro para não deixar que ele morra de vez. E nisso a bolsa fica para trás. E aí ela pega a bolsa e dá para o Saru. E aí o Saru fica com a bolsa e ele assume para si o título de Anakulapo, aquele que tem a morte em sua bolsa. E usar essa bolsa, bem o que o Pedro Malas Artes faz num conto popular dele, né? Que é, já que ele tem o poder sobre a morte, ele vai cobrar para dizer quem vive e quem morre. Então ele chega e fala assim, eu posso fazer essa pessoa aqui sobreviver, me dá tanto dinheiro que eu faço ela viver. E aí ele começa a cobrar de reis e tal. Só que ele fica muito metido e passa a tratar mal a mulher que deu a bolsa para ele. E trata mal a esposa. E aí ele casa com várias outras mulheres. E aí, ele fica rico, mas um filho da puta. E aí, em determinado momento, a primeira esposa, fala assim, então, fudeu. Que ela vai lá, esvazia a bolsa, enche de areia. E aí, quando ele vai fazer isso para reviver uma outra princesa, ele não consegue, porque só tem areia. E aí o rei manda matar ele e ele morre de vez. Então, no final do mito, que o se apropria para seu nome, ele morre. Porque é um mito de, invariavelmente, uma pessoa que acaba se perdendo, né, dentro da sua própria grandeza, e morre. Mas ninguém fala disso. Eu achei interessante, porque mesmo na bibliografia do Fela Kuti, ninguém fala sobre isso. Que no final, por mais que a gente tenha que tentar a morte, a narrativa, o Itan, é para nos ensinar que não tem como enfrentar a morte, que a gente vai morrer. E o Fela, por mais que ele tenha enfrentado a ditadura, enfrentado não sei o quê, ele quebrou.
né? Ele morreu de AIDS, mas ele morreu fudido, ele morreu sem grana, ele morreu meio doido já, ele já estava acabado, ele foi quebrado, né? Então, esse é um paralelo, por exemplo, que ninguém fez, e que eu faria, se eu estivesse fazendo esse programa, eu faria desse paralelo, porque aí é você fazer uma leitura mítica completa, né? Que é como é que o mito fala, o mito vai daqui até o fim, e o fim é como é que esse cara morreu no final, né? Então, aí a gente faz a leitura do início ao fim. E agora vamos pensar no Trickster, né? Nas coisas do Trickster. O Fela, o podcast, ele vai fazer 3 ligações do Fela enquanto Trickster. A primeira eu até anotei aqui para lembrar de falar para vocês. Deixa eu ver se eu colei direitinho. Não colei, tudo bem. Vou falar de cabeça. O primeiro Fela Kuti é um Trickster porque ele ri dos poderosos. E ele ri dos poderosos, por exemplo, com o expensive shit, né? E aí, o trickster, então, é todo aquele que vai rir dos poderosos. E ao rir, ele expõe aquilo que é risível de verdade. O que é risível? É risível um governo que prende pessoas por causa de pequenas quantidades de maconha. É risível um governo que persegue o seu povo de uma maneira tão visceral, né? Então, ele vai pelo absurdo, mostrando verdadeiros absurdos. Então, a outra coisa Fela Kuti é um trickster porque ele... qual que é o segundo? O segundo porque ele desnaturaliza o natural. Então, quando, por exemplo, o trickster, ele é grande e pequeno, ele é o começo e o fim, ele come muito e está com fome, não sei o quê, ele está desnaturalizando o natural, né? Ele está mostrando que as regras do mundo, que todo mundo acha normal, não são normais. Ou quando ele casa com um monte de mulher, não são normais. E aí, no caso, ele usa esse desnaturaliza e transforma a malandragem em autoridade. Muito bem, Carlos. E aí, no caso, ele vai usar como exemplo como o Fela invade a gravadora para rasgar os contratos dos artistas, não só dele, mas de todos os artistas. Por que ele faz isso? Porque ele acha um absurdo que a gravadora tenha um contrato de 10 anos com você e que te pagasse só 10%. Né? E isso é uma coisa que... E detalhe, né? E aí ele fala assim, o Fela, ele não cantava nenhuma música que ele já tivesse gravado. O Fela, ele não tocava em show, né? Ele fazia músicas de 26 minutos que não conseguiam tocar em rádio, então ele era um músico não comercial. Ele não conseguia, então, ser cooptado pelo mercado fonográfico como outros artistas de protesto. O que isso significa? Né, que ele não conseguia ser transformado e capturado e enquadrado naquela caixinha que os outros conseguiam. Então, ele era, ele usava dessas estratégias para sair e chamar atenção para a gente. Isso aqui não é normal. Como é que a gente consegue, então, pensar em coisas que não são normais? Como é que a gente consegue chamar atenção para isso? Acorda, Pedro. Tá dormindo, Pedro? O Bakhtin, né, vai trabalhar com o carnavalesco e o grotesco, né, e ele vai falar desse riso, que é um riso coletivo, é um riso dos guts, né, que eu leio em inglês, né, brother? Guts, como é que traduz isso? É entranhas, né? Entranhas, né? É isso. É um negócio que vem da parte de baixo do, entre aspas, povo, não da cabeça, né? Então é aquele riso que vai ridicularizar o corpo, que vai ridicularizar esses costumes naquele momento, né, que ele vai estudar a final da Idade Média, Renascença, né, e vai dizer mais ou menos, bem resumidamente, né, que no carnaval tava um pouco liberado você fazer ali um teatro que mostrava o rei cagando, sabe, você dá risada disso, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que a festa popular, ela sempre vai ser um espaço de fazer isso. Você falou de maconheiro, né? Aí eu lembrei que na minha cidade, o Judas,
aqui da minha cidade agora, do final de semana passado, né? O Judas era um maconheiro, cara, você acredita? Eu tirei até foto. Era um boneco com camiseta de maconha e um cigarrão de maconha de plástico, assim, e tal. Eu fiquei tipo, caramba, meu, será que a galera desse bairro odeia maconheiro? Tipo, será que tem algum maconheiro que tá fazendo alguma coisa? Mas isso, né, isso é comunicação. Isso é full comunicação. Isso é uma comunicação, assim, pelo menos me arrancou uma risada, tá ligado? Então, acho que são coisas pra gente pensar, nem toda festa vai ter essa característica, né, que vem das entranhas e tudo mais, né, mas acho que em muitas manifestações do popular a gente vai ter pelo menos um convívio, né, entre essa parte desse riso grotesco, e quanto mais abafado esse riso grotesco, talvez mais opressor seja aquele local, enfim, né, e começa a se discutir quem pode rir, quando pode rir, etc e tal. Não sei. Muito bom. E olha esse trecho aqui do Muniz, ó. Exu é muito, portanto, mas igualmente por deter o primado do processo de estruturação sobre seus próprios filhos, é pai ancestral que corresponde a outra representação. Aqui, ó. Como Exu Bará, ele rege o interior do corpo, assegurando a circulação das vias internas, assim como a dejeção, dejeção é ótimo, função do filtro das impurezas ou do inessencial, passível de ser etimologicamente lida no próprio nome. Exu, uma aglutinação do prefixo e com a raiz verbal chu, literalmente defecar, e semioticamente afim ao primeiro significado de arque, que é ânus, ou seja, a boca última do corpo. Então, veja, bom, ele é o primeiro que come, então ele é o primeiro que caga também, né? Ele é o começo e o fim das coisas. Ele ele está no próprio nome do mito, que é, né, o início e o fim. Não é interessante isso? Pelo próprio nome da etimologia da palavra. Muito louco. Foda. E aí, por fim, o último episódio, né, que o podcast levanta para pensar o trickster do Exu, do Fela Kuti, que é o trickster, isso é muito louco, porque depois eu fui procurar a minha outra bibliografia de trickster, né, que é o Paul Radan, que é para pensar os mitos de trickster, que é isso é um trecho que não está no podcast, né, mas é a ideia de que o trickster, ele é como é que é a palavra? Ele é um salvador ferido, né, que é um curador ferido, que é você precisa você sofre para fazer uma transformação para outrem, né? Então, quando ele está ali, com aquela foto que eu mostrei para vocês, todo quebrado, todo fodido, cantando para 10 mil pessoas, ele está fazendo porque ele quer fazer uma arte revolucionária, porque ele está usando aquela arte para chamar a atenção do governo, mas não é simplesmente, então, um cutucar no governo pelo cutucar, mas para mudar. Então, é o trickster agindo para a transformação. E um agir para a transformação que vai causar consequências para ele, porque ele vai se destruir no processo. E por isso que ele é um curador ferido, né? Porque enquanto ele age, ele se machuca. Então, talvez vamos lá, quando uma série da Marvel, aí, quando o Loki vai fazer alguma coisa, o Loki vai no fim da série Loki lá, ele vai entrar na árvore da vida lá, e ele vai e se destrói na árvore da vida. Ele é um curador ferido, né? O Trickster, ele está, para poder ter uma ação redentora, ele precisa se ferir no caminho. Por quê? Porque ele é o mais próximo de nós do que o herói, né? O herói, ele é idealizado, ele está em uma outra posição. O trickster, ele está tão próximo de nós que ele sofre igual. Então, ele sofre como nós. Então, e é nesse sofrimento que a gente se reconhece, também se identifica. Então, nesses são os 3 aspectos que ele sofre e que ele se aproxima. Fala, Matheus.
Ô, André, olha, eu tenho uma dúvida. Quando a gente, assim, porque eu estou estudando um pouco de cultura indígena agora, né? Aí eu li, tipo assim, os Yanomami, né? O Davi Copenau, aí li a Natasha Martin lá, que vai trabalhar com os Kanchaka na Sibéria, a Marisol de la Cadena, que trabalha com os Quechua no Peru. E os 3 livros, né, vão apresentar que o mito criador cosmogônico, se eu não me engano, né, tem a ver com a ação de um trickster. Então, nos Kanchaka, que é o que eu me lembro mais, o corvo pega um negocinho, né? E aí ele sai andando, fugindo, e nisso ele bate numa pedra e abre a caixa, e dessa caixa sai a lua, sai o sol. Então, mas eu aprendi aqui no Brasil que o trickster, ele é como se fosse uma mitologia menor, tá ligado? No panteão dos mitológicos ali. Tipo, é o Saci, não sei o que, tal. Não que ele é uma coisa maior. Então, enfim, fiquei um pouco surpreso com esse lugar do trickster. E qual que seria, assim, o padrão maior, assim, do trickster? Qual que é o papel dele, né? Você que conhece aí das mitologias por aí. Não, eu acho que é isso mesmo, porque, por exemplo, na mitologia guarani, se você pensar nos mitos de criação e destruição do Kurt Nimoendaju, né? Quando ele vai pegar a Penequal, uma coisa assim, que você tem os irmãos Sol e Lua, né? Lua é um puta de um trickster. Ele é o trickster, inclusive com as ações mais terríveis, né? De matar. Ele que introduz a morte no mundo, por exemplo. Mas ele também é o que introduz a Lua no mundo. Então, então o trickster, ele é um grande criador, porque ele rompe com a ordem, e às vezes a ordem é manter as coisas do jeito que estão, e às vezes as coisas do jeito que estão, elas não incluem a vida humana. Elas incluem a vida dos deuses só. No podcast, eles falam do corvo. Vocês chegaram a prestar atenção no corvo, gente? Não. Tô Eu usando. não cheguei a pegar essa parte, não. Pô, pior que eu não Antes lembro da- dessa parte. Ah, Antes da terceira parte, que é justamente quando ele vai falar das narrativas de transformação, ele fala que ele vai abrir um parênteses para contar a história de um corvo, que é um mito nativo americano. E aí ele fala que é graças ao corvo ter roubado não sei o quê, que a noite existe, porque antes só existia o dia. E aí se a gente consegue descansar é porque o corvo, ele rompeu com a norma. Mas aí acho que é isso, Matheus. Por exemplo, o gambá, o fogo, eu lembro de um artigo que é sobre o Prometeu Sorridente, né? Que é na mitologia asteca. O gambá é que deu o fogo para os humanos. O gambá saruê. Isso é loucura, cara. O saruezinho, É, por muito isso, foda. por isso que ele tem o rabo pelado, porque ele botou fogo no rabo dele e aí ele trouxe pra gente. Nossa, que da hora, velho. Então, o trickster, ele é esse grande agente de transformação. E às vezes transformação é boa pra gente. Pô, muito bom, cara. É isso, porque ele sempre vai mexer com a ordem, né, estabelecida. Então, aí nesse contexto, cara, pô, aí você tem um lance, por exemplo, com Exu, né, cara, que você vai no caminho, né, sempre que você vai andar, tal, sempre que você fazer uma coisa, uma viagem, você tem que, né, pedir entre aspas, a bênção dele ali, entendeu? Senão ele vai mexer com a ordem desse caminho, sacou? Então, interessante também, né? Mexe com a ordem e depois ela se reestabelece também. Tipo, agora, para estar ordenado, você tem que, né, fazer uma oferenda aí para mim, um negócio assim, tá ligado? Então, muito bem. Para a gente encerrar agora e se despedir, pode ser, Carlos. Bezerra da Silva e de Kroll podem ser considerados trickster. Eu quero fazer um exercício criativo aqui, que é o seguinte.
Bom, por que que a gente trouxe essa ideia? Pensem no que a gente já fez com os outros carnavais, né? No outros carnavais a gente trouxe a ideia da freira carmelita, e não só da freira carmelita, mas Santa Teresa d'Ávila, né? Como sendo a nossa leitura mitocrítica. A gente foi contando a história de Santa Teresa para poder contar a narrativa que a gente queria, e depois de Oxalufã, né, no último episódio. Aqui, para contar de Sela Kuti, eles trabalharam com Exu também. Ou seja, na narrativa, as aproximações míticas são muito frequentes, porque o mito é a narrativa primordial. Nos podcasts da Rádio Novelo, frequentemente eles vão recorrer a mitos para fazer essas pontes. Então, em que momento vocês conseguem visualizar, que tipo de personagem, que tipo de assunto vocês conseguem visualizar, usar um mito para, por exemplo, contar uma história? Vamos dizer, Dia de São Jorge está chegando. Que personagem vocês trabalhariam para contar? São Jorge e mais um personagem. Vamos lá, Pedro. São Jorge, mito de São Jorge e um personagem. Que personagem seria? Mas como assim? De contar a história de São Jorge ou o quê? É isso. Eu contaria a história de São Jorge e, em paralelo, a vida de um personagem. Você entrevistaria um personagem. E esse personagem teria que ter relação com São Jorge, como Fela Kuti com o Exu, entendeu? Então, Complicado, você mas pensou? aí Ele é o quê? Ele é padrão, tipo assim, ele é patrono de policial, de militar, uma coisa assim, não é? acho que é de bombeiro, não sei. Acho que é de bombeiro. Carlos, você sabe alguma coisa de São Jorge? São Jorge, eu acho que assim como o Exu ele foi, né, relacionado com o Fela, eu acho que eu representaria pelo próprio Jorge Benjó. Jorge Benjó e São Jorge estão alinhados, né? Eles têm, tanto que o próprio Jorge Benjó, ele todas as músicas, na maioria das músicas dele, ele sempre remonta a própria história do São Jorge, como guerreiro, como patrono. Fala também da parte da reverência, né? Da proteção, tanto tem aquela música que ele faz com o Zeca Pagodinho, né? O nome da própria música é Ogum. Então, acho que eu partiria para essa narrativa, né? De explicar a história do São Jorge, né? Que já está chegando dia 23 de abril, com o próprio Jorge Ben. Dos soldados, cavaleiros, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Caraca, Posso sugerir um negócio? pode. Olha, vê se viaja. Eu pegaria um dragão chinês. Tipo, talvez até o Shenlong lá do Dragon Ball, tá ligado? Que é japonês, óbvio. Mas a lenda toda é chinesa, né? Do Son Goku. Porque o São Jorge foi um guerreiro, né? Acho que era romano, da Capadócia, com certeza, que matou o dragão. E ele simboliza a fé vencendo o mal. E depois ele foi martirizado, né? Mas nesse contexto, o mal, muitas vezes, ele era apenas o outro. Ele era apenas a outra religião, né? Então eu pegaria o dragão e falaria, será que ele é mau ou será que ele só é o outro? Será que ele só é uma divindade? Porque na China, o dragão não é ruim, no Ocidente é, né? Então eu iria por esse caminho para tentar fazer uma crítica aí sobre, sei lá, alteridade, preconceito religioso, qualquer coisa nesse sentido. Então, o Matheus inverteria e fazia um podcast sobre o dragão. Ótimo, interessante. Isso. Na verdade, na China Giovana. tem o dragão ruim, né? Tenho, não tô ligado. Da hora. Então, pra mim, eu não consigo pensar, acho que em um personagem específico agora, mas pra mim São Jorge, dia de São Jorge, mais especificamente, é dia de comer feijoada. Dia de samba. Dia de ir pra samba. Então, acho que eu pegaria, tipo, alguém desse meio que tivesse, talvez, essa transformação de ser cavaleiro, né? Desse cavaleiro que vem, que o Matheus falou,
porque eu não sabia disso também, eu só lembro da música Jorge vem da Capadócia, nananana, eu só lembro dessa música, então é o que eu sei de São Jorge, mas não sei, para mim acho que eu faria meio que essa associação de algum nome importante que teria tipo uma história parecida com São Jorge. Tá bom. Daniela. Calma, só rapidinho. Pedro. Falando um pouco disso, eu lembro também da novela, como eles usaram o mito para contar Salve, Jorge. construir um dos personagens, que ele era o galã da Capadócia, né, o guerreiro da vila deles, e como ele ajudou as mulheres, a personagem que é traficada, a conseguir fugir. Como é que era? Ele era da Capadócia? Tinha o núcleo do Rio, né, e o núcleo da Turquia, e eles eram da Capadócia, e um deles era o galã guerreiro, o Salvador, que ajuda a personagem a fugir do cativeiro. Caramba. Então eles usam essa coisa também que o Carlos falou, do bem e do mal. Legal, não lembrava disso, não. Daniela. O que eu pensei foi em fazer uma associação de São Jorge com Ogum, porque, assim, apesar de não serem exatamente a mesma entidade, até porque Ogum é um orixá africano e São Jorge é um santo católico, eu acho que se fosse para juntar os dois assim, eu acho que faria tipo olharia de uma visão assim mais histórica, sabe? Tipo, essa associação dos dois surgiu porque no período da escravização, como estratégia para poder cultuar, né, Ogum, tiveram que associar com a imagem de São Jorge, sabe? Por conta do preconceito religioso e tal. Então eu Mas acho dá um que personagem. Tem que ser um personagem. é personagem. Vixe, eu só consegui pensar nisso. Qual que é o seu personagem para falar sobre isso? Vixe. Ai, pior que eu não sei. Você falou disso, Pensando Dani. aqui, alguém aqui do Brasil, de repente, peraí. O que foi, Giovanna? Que ela falou isso. Ai, desculpa. Eu lembrei de, assim, tem muitos sambas que botam, tipo, a imagem de São Jorge, e aí botam, tipo, oferenda, botam várias coisas, tipo, claramente essa mescla, entendeu? Que é, tipo, o santo, teoricamente, o santo que viria da igreja católica e, enfim, tudo lá que não seria da igreja católica também, as oferendas, as coisas, as velas, enfim. Eu acho que se o Arlindo Cruz estivesse vivo, seria uma boa. Porque, tipo, Quem? o Arlindo Arlindo Cruz. Cruz? Tudo bem. E agora, por fim, então, Sabrina. Bom, eu acho que eu posso dar uma viajada aqui, porque eu não conheço muito de São Jorge, mas ouvindo um pouco do que vocês falaram e do que eu pesquisei aqui sobre ele, eu me lembrei um pouco os filmes do Glauber, porque tem essa relação entre o bem e o mal, sobre como você é Filmes do movido quê? pela fé, do Glauber Rocha. Daí eu Ah, tá. pensei do Antônio das Mortes, justamente dessa relação dele ser um guerreiro que luta por uma causa. Daí, no filme do Dragão da Maldade, ele tem essa crise existencial de perceber que assim, essa ideia, né, sobre ser do bem, sobre ser do mal, e perceber, né, que o ser humano que é do mal. Então eu pensei, assim, me lembrou isso. Eu gostei muito da ideia do Carlos. Eu também lembrei na hora disso também, eu gostei bastante. Mas, se eu não me engano, esse filme do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é de fato a tradução do mito do São Eu Jorge, não é? achei. Então, eu lembrei na hora por causa disso, mas, assim, pensar de uma maneira mais ampla, eu não conseguiria, porque eu não conheço muito do conto, por isso que do conto não, desculpa, meu Deus. Eu não conheço muito de São Jorge, por isso que eu pensei logo no filme, porque é onde eu mais tenho, assim, esse contato. Muito bom. Beleza, pessoal. Obrigado pelas ideias de vocês. A gente se vê novamente quando eu me recuperar, mas eu preciso de vocês se reunindo para tocar os projetos, hein? Então, Giovana, a partir de agora,
controla os garotos aí, toca você as reuniões e mantém as coisas andando, tudo bem? Tá. Mas a gente não vai mais ouvir episódio nem nada. A gente Não, só agora vai vocês vão projetos discutir. e colocar eles para frente. A gente vai só discutir as atividades, é isso? Isso. Tá. O objetivo é finalizar os programas. Tá, a gente podia bater isso aqui, né? Aqui rapidinho, antes de sair da reunião. Vem cá. É só fazer. Não, mas tá bom. Mas o que tá com cada um, pra eu também ter, né? Enfim, pra gente saber que a gente tem um mês. Não, um mês mais ou menos, não é? Bom, fazer o programa com a menina. Sabrina, você tá com o quê? Assim, eu tô em contato com a Elaine, né? Daí eu queria até perguntar para vocês qual horário entre as 11 e as 5 seria bom para vocês na sexta-feira para a reunião. Por mim, em qualquer horário. Por mim também, mais cedo melhor. Mais cedo? É. Então eu posso ver pelas 11 horas mesmo com ela. Então. Pode ser, ver com ela, se ela puder, ótimo. Daí eu mando qualquer coisa para vocês. De podcast, eu acho que é mais isso que eu tô ficando, né? Da astrologia. Mas, assim, eu posso até ajudar a Giovana com o que ela tá fazendo também, do Conexão. Sim. A gente tem o patrimônio que está parado por causa da Lorena, né? Que ela tem que cuidar da filha mais um pouco, mas... Uhum. Mas você não, se quiser, eu também posso ir adiantando alguma coisa nele, né? Você falou para fazer aquilo dos outros carnavais. Inclusive, vocês terminaram a transcrição dos roteiros dos carnavais, o Carlos e Sabrina? Eu terminei um episódio ontem, vou fazer outro hoje, vou começar. Carlos. Já tô no finalzinho das transcrições, na parte da revisão ortográfica, né, já tá tudo certinho, mas falta adicionar mesmo as sonoras. Aí tem bastante sonora mesmo. Aí isso que leva um pouquinho mais de tempo, né? Mas fora isso já tá bem encaminhado. E eu também estou ajudando a Sulamita, né, com aquele projeto piloto dela, do poema. Eu já tenho o drive aqui já pronto. Caraca, 5% de bateria. Calma aí. Esse projeto piloto da Sulamita e também tô entrando em contato com a Letícia e com a Bruna, que eu te falei, né, do podcast do Nos Trilhos do Rio, que elas se interessaram bastante, elas estão querendo ficar mais tempo, né, com a gente, ter mais esse contato, justamente para poder debater os próximos episódios. Eu achei legal essa parte mesmo de... Ela até convidei ela para reunião, só que acho que elas não puderam vir para a reunião, né? Essa reunião de hoje. Mas é isso, eu vou continuar o contato com ela para a gente poder desenvolver mais esses episódios e até mesmo botar no catálogo, né? Sim. Beleza, então perfeito. Vai lá que tá acabando. André, olha, uma coisa que a gente tinha que ver é o falta, né? Porque falta um pouco tempo pra Copa. Sim. O que a gente poderia adiantar nesse um mês? Eu acho que, Sabrina, você pode fazer aquilo que você fez com a Bruna, de separar trechos interessantes. O que você acha? Perfeito, faço isso sim. Tá bom. Do falta, que você tá falando? Sim. Tá. Que aí ela separa... Tá tudo no drive, né? Tá tudo no drive, Tá. né? Daí eu priorizo isso? Sim. Tá, perfeito. Tá, e o Pedro... Pedro, o que você vai fazer, Pedro? Já que então a gente vai começar com falta, eu posso voltar com a produção dos posts e das capas, que a gente tinha ficado parado? Pode. André, olha, e aquele do ECA lá, já era? Com a menina lá, né? Que sumiu. Franciele. Franciele. Vou cobrar dela. Ô, Pedro,
A FAPEJ não respondeu, não? Eu vou mandar de novo o e-mail. Matheus, manda lá no grupo do ECA perguntando se a Fran não vai fazer mais nada. Fala assim, oi, pessoal, e aí? Não vamos mais fazer entrevistas? Tá. Porque seria dela o podcast? Achei que era tipo seu. Assim. Não, é dela. Ah, legal. Qualquer um pode, né, ter um podcast aí, traz pro laboratório e faz, né? Sim. Massa. Tá bom. Tá, então, resumindo. Inclusive, lembrando, o pessoal não me respondeu, o Carlos, o Pedro. A Pamela e o Michael não me mandaram. E a Luitgard, professor? Eu acho que a do Maicon era só a assinatura, não é? Aham. A da Pamela é a assinatura e o recibo. Isso. Recibo já era, né? O Luitgard está aqui. Falta editar. Demorou, então. Da hora Fechou. a reunião, hein? Valeu, querido. Valeu, boa cirurgia aí. Abraço pra vocês. Com Deus. Obrigado. Tchau. Mais alguma coisa, Giovana? Sim. Diga. Além do Falta e do Conexão Lunar, tem alguma coisa? Tem o... nós transcrevemos, a Bruna transcreveu, na verdade, as cartas não, as fitas do programa, as fitas do avô da Maiara Lista. E aí ela sentou em cima disso e nunca mais fizemos nada. Vocês podem olhar para ver como é que a gente vai. A ideia do programa Fita do Tempo é separar os trechos dessas gravações, e depois chamar a Maiara junto com a mãe dela, a tia dela, na verdade, para o Lunar, dar play nos trechos e pedir para elas comentarem. E aí a gente vai fazer um programa sobre a vida do avô dela, guiado pelas fitas cassete. Tá. Então a gente seleciona os trechos. E só. Seleciona os trechos e aí delas para gravar. Tá. Ok. As coisas do Conexão Lunar que você tinha feito das capas, você já botou em algum drive, alguma coisa? Não. Acho que no Canva, né? Ou não? Não. Botei nada. Só lá mesmo. Eu entrei em contato com aquele projeto pra gente tentar gravar, mas ninguém me responde. Mandei outra mensagem, ninguém me responde. Vocês estão de greve. Não sei se Sabrina, vai pro seu aniversário, Sabrina. Quê? Então tá bom. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Qualquer coisa, avisem, por favor. Parabéns. Obrigada. É aniversário dela hoje. Mentira! Parabéns. Vamos mandar parabéns pra ela? Obrigada. Não precisa, não. Parabéns, Sabrina. Parabéns. Parabéns, Diva. Parabéns. Obrigada, gente. Ai, que fofinho. Então tá, beijão, viu? Tchau, parabéns. Tchau. Tchau. E aí? Não sei, eu só te falei isso, que eles não responderam, né? Mas aí, de repente, se eles responderem, eu tento marcar para mês de junho. Pode gravar sem mim, eu te mando o gravador. Pode? Pode. Tá bom. Mas você volta exatamente qual dia? Depende, né? Se der tudo errado e eu Não é ficar nada. entrevado na minha cama, aí eu demoro um pouco mais. Mas, supostamente, são 25 dias de recuperação.
Tá bom. Vai dar tudo certo. Eu tô sentindo já as energias boas. Tá bom, acho que é isso. Olha o meu bate-bola ali. Sim! Digo. Então tá bom. Vamos lá que tem que terminar de ler o texto para hoje à noite. Então, André, eu queria falar com você sobre isso. Se você, o resto quiser sair, é porque é sobre iniciação científica? Tá bom. Beijo, gente. Carlos. Vindo de mim. Pedro. Tchau. Valeu. Ah, Tchau, só gente. para avisar, eu